A corajosa história de Davi e Golias. Há muito tempo, em uma terra cheia de montanhas e vales, havia um menino chamado Davi. Ele era um jovem pastor de ovelhas que vivia com sua família em Belém. Enquanto cuidava de suas ovelhas, Davi sonhava em ser um grande guerreiro, mas ainda era apenas um menino. Um dia, os filisteus, que eram inimigos dos israelitas, se reuniram para lutar contra o exército de Israel. Eles acamparam em um lugar chamado Socó, e o rei Saul, junto com os soldados israelitas, se preparou para a batalha no Vale do Carvalho. De um lado do vale estavam os israelitas e do outro os filisteus. No meio dessa situação tensa, um gigante chamado Golias apareceu. Ele era enorme, quase 3 metros de altura, e usava uma armadura pesada de bronze. Com um capacete brilhante e uma lança gigante, ele desafiava os israelitas todos os dias. "Por que vocês estão com medo?" ele gritava. "Escolham alguém para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês se tornarão nossos escravos." E Golias ria de forma aterrorizante. Os soldados de Israel estavam apavorados e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas Davi, que havia ido ao acampamento levar comida para seus irmãos, ouviu o desafio de Golias. "Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?" Davi se perguntou. Ele decidiu que iria lutar contra Golias, mesmo sabendo que muitos achavam que ele era muito pequeno e inexperiente. Quando Davi contou ao rei Saul que iria enfrentar o gigante, Saul ficou preocupado. "Você é apenas um garoto, e ele é um guerreiro desde a juventude", disse o rei. Mas Davi não se deixou intimidar. "Eu cuido das ovelhas do meu pai. Se um leão ou um urso tenta pegar uma delas, eu os enfrento e os derroto. Deus me protegeu antes, e ele me protegerá agora." Davi disse com coragem. Saul, impressionado com a bravura de Davi, permitiu que ele lutasse. Mas antes, deu a Davi sua armadura. Davi vestiu a armadura, mas não conseguia se mover direito. Ele decidiu tirar tudo isso, e em vez disso, pegou seu bastão e escolheu 5 pedras lisas de um ribeirão. Com a funda em uma mão e as pedras na outra, Davi foi em direção a Golias. O gigante olhou para ele e começou a zombar. "Você acha que eu sou um cachorro?" Ele riu, desprezando Davi, mas Davi não se deixou abalar. Ele respondeu: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos." E assim, Davi correu em direção a Golias, pegou uma pedra de sua sacola, colocou na funda e a lançou com toda a força. A pedra atingiu Golias bem na testa. O gigante caiu no chão, derrotado. Quando os filisteus viram que seu campeão estava derrotado, fugiram em pânico. Davi havia vencido, não por ser forte, mas por sua fé em Deus. E a história de Davi e Golias nos ensina que não importa quão grandes sejam nossos desafios, com fé e coragem, podemos superá-los. Deus está sempre conosco, nos dando a força necessária para enfrentar nossos gigantes.